Fala pessoal, João Paulo Melo. Hoje mais um dia especial aqui na Expo Eduque com o nosso podcast, nosso RumoCast, e com uma convidada muito especial que vai falar de um tema que eu acredito seja de interesse de todos vocês. Professora Úrsula Bezerra, muito bem-vinda ao nosso RumoCast. Seja bem-vinda a essa casa. É algo que você vai entender que é algo que a gente faz com muito carinho. E eu tenho certeza que o seu papel como professora é de muito carinho. Então, seja bem-vinda. Vamos falar um pouquinho hoje sobre educação jurídica. Educação jurídica. Eu sei que é um tema que você gosta bastante, mas antes eu queria que você se apresentasse, colocasse a nossa audiência, quem é a professora Úrsula Bezerra, né? Mãe, eu sei que é mãe, Oh. enfim, tudo que a nossa audiência precisa saber sobre a professora Úrsula Bezerra. Pois bem, bem-vindo, né? Assim, gratidão pelo convite, né? É um desafio estar aqui num podcast pela primeira vez, né? Discutindo um tema que me é muito caro. Você falou de carinho, realmente é algo que enche meu coração falar de educação. E eu sou Úrsula Bezerra, professora, né? Sempre é a personalidade jurídica que ela se destaca, também é advogada, e digo que uno tenta unir sempre as duas profissões, né, para que a gente possa se realizar plenamente no exercício da atividade profissional. Sou mãe, sou esposa, hoje estou à frente da Caixa de Assistência dos Advogados, né, e aí sigo aí nos últimos 20 anos nessa carreira, sempre trabalhando com educação e com gestão, porque também sou coordenadora de curso de Direito. Nossa, é realmente É. aquela situação que a gente sempre sabe que é difícil conciliar. Então, a gente coloca sempre essa ideia para que a nossa audiência entenda que as pessoas que sentam aqui na nossa bancada, elas são pessoas do dia a dia, que têm as suas atribuições, que têm realmente atividades que não são atividades apenas do mundo virtual, né? Então tem Isso. atividades. Os desafios são grandes, eu sei que são grandes, conciliar, enfim, tudo que a gente coloca. Eu sempre trago alguns elementos, e esses elementos são elementos importantes. Como é que você entende que a educação jurídica precisa estar, ou seja, hoje, e como é que ela pode estar mais à frente? O que é que a professora Úrsula, como coordenadora, mãe, esposa, presidente da Caixa de Assistência, advogada, pensa a educação jurídica? Eu tenho o prazer de acompanhar, acho que mais ou menos na sua época, os últimos 20 anos da educação jurídica. É verdade. Então, eu iniciei a minha carreira, né, bacharelado em Direito e Advocacia e a educação do ensino superior no mesmo momento, né, há 20 anos atrás, e peguei o boom, né, o crescimento dos cursos jurídicos no Brasil. Então, você teve literalmente uma multiplicidade de cursos, né, a partir de centenas para um milhar de cursos, e observamos que a entrada, o quantitativo, ela tem inversamente proporcional à qualidade, né? Então, o crescimento de cursos, o quantitativo de alunos, e essa qualidade de ensino não acompanhou o crescimento quantitativo, né? A qualidade não acompanhou. Então, eu consigo ver isso de forma muito clara. Nesses 20 anos, tive a experiência de viver várias carreiras na gestão, então, não só em sala de aula, mas coordenei projeto de extensão e vi que a extensão ela anda de braços dados, sim, com o ensino. Depois, a prática jurídica, que aí é o auge, eu acho, que é quando o aluno ele está, né, com a mão na massa dentro do conhecimento técnico e o exercício da profissão. E hoje, à frente da coordenação, que eu consigo ver com um olhar ainda mais crítico, né, que é ver resolução do MEC, legislação, né, e o que o MEC almeja para que aquele novo bacharel ele tenha debilidade e competência. Né? E aí, quais são as possibilidades que cada instituição de ensino tem de ter? Eu acho que posso falar aqui que nós temos instituições e É instituições, verdade. alguns conglomerados econômicos, né, que não estão muito focados nessa educação, mas que os colegas, professores e coordenadores, né, desenvolvem dentro das suas maiores habilidades possíveis a possibilidade de entregar o mínimo que aquele aluno ele precisa para ser um bom bacharel em direito. Então a gente precisa sim de uma regulação, o MEC mudou recentemente a regulação do curso de direito, para que a gente possa entregar um mínimo de qualidade e esse bacharel ele entre no mercado de trabalho, né, apto a competir, né, apto a ter um mínimo de Eu, introdução eu, no mercado de eu trabalho. acompanhei também, né? Então a gente está na mesma Por isso que eu disse, estamos juntos universidades nessas duas irmãs e a décadas, gente né? tem realmente uma leitura de que esse processo, né, ele gerou uma enxurrada de novos Dizem assim, foi alunos. inclusivo ou exclusivo? Porque É, incluiu, mas... de alguma forma chega um momento, né? A gente sabe da realidade também como advogado, como profissional fora do universo acadêmico que o mercado não absorve. É.
Então a gente tem hoje um problema, né, na OAB, hoje nós temos uma quantidade enorme de advogados que não se consegue absorver. Ainda temos pessoas querendo ser advogados que não conseguem ser Entrar. advogados, porque existe uma prova mínima nesse sentido. E a gente vê esse movimento dos cursos, né, de alguma forma, é, perdendo um pouco de qualidade. Eu vou fazer uma pergunta que é um pouco profunda, mas eu queria escutar da sua parte. Hoje eu vejo, desses 20 anos, 20 e poucos anos que eu estou também em sala de aula, que existe aí uma percepção diferente do curso jurídico. Ou seja, como é que você enxerga essa percepção? O curso, de alguma forma, naquela época que a gente iniciou, né, há 20 anos, tinha muito status, tinha muita representatividade, tinha muito desejo de quem estava à frente, queria ser, né, advogado, juiz, promotor. E hoje eu vejo muito menos status, muito menos representatividade, e com algo que é, para a gente, um desafio. Né? Como é que eu faço esse aluno, por exemplo, que entra no curso, entender a área jurídica e Uhum, continuar se motivando, representando bem, enfim. Como é uhum. que você enxerga esse movimento e como é que você enxerga Eu, essa eu vou ideia? começar explicando como eu expliquei ao meu filho o que era ser um advogado. Você já teve esse desafio de dizer, mamãe, o Tive. que é um advogado? O método é fácil, o professor é fácil. Advogado, para uma criança, é um pouco É um pouco mais complexo, né? difícil. E aí eu disse, filho, mamãe defende a sociedade, eu defendo qualquer um, a gente está em busca de defesa do coletivo, dos direitos de todos, né? De um e de Aham. todos. Então, dentro dessa perspectiva de uma função social muito grande, né? Tanto é que nós somos uma profissão, né, prevista na Constituição. Se formos convocados, nós somos obrigados a advogar, inclusive de forma gratuita. Então, há uma entrega. E, naturalmente, se a gente olhar qualquer filme, né, ou qualquer novela histórica, sempre o bacharel em direito era aquele baluarte, era um consultor, era uma referência na família. Né? Eu Verdade. recentemente assisti uma novela da Globo que dizia o seguinte: você vai ser médico, era tratado como algo inferior, porque é pegar em pessoas. Então, assim, as carreiras elas sofrem mudanças de acordo com o século, mas a carreira jurídica ela sempre teve essa marca, né? Acho que é uma das carreiras mais antigas, uma das primeiras universidades, inclusive, do Brasil, né, de direito, e teve esse decréscimo nos últimos anos. Então, falando de inclusão, eu acho que essa perda de não sei se a palavra que eu queria dizer não é glamour, é a perda de Status. status ou É. ou de respeito até na Aham. sociedade, está afeta com a diminuição da nossa qualidade. Eu acho que se você é bem qualificado, se você tem postura, eu acho que Bacana. você consegue se representar perante a sociedade. Isso é um DNA de professor, né? A gente É, entender que no final a educação vai fazer com que você isso. tenha É. essa posição social e não o Uhum. contrário, né? Mas também tem a ver com autoestima, com postura, Com outras certeza. habilidades e competências. Mas com certeza, se você tem uma boa educação, uma boa postura, um bom conhecimento técnico, você conseguiria se impor Você falou uma no coisa que mercado de foi para mim trabalho. muito cara. Recentemente, a minha filha, que tem 17, ela declarou dizendo que ia fazer a carreira jurídica, Eita, queria ser realmente da área jurídica. Eu sempre suspeitei, né? A gente fica naquela mas não quer suspeita, influenciar. mas eu ficava com receio e tal. E ela, hoje existe um movimento muito forte dos jovens de buscar a medicina, né? Sim, Pelo status, é. inclusive, né? Que a medicina é um sacerdócio, todo mundo Isso, sabe isso. disso. E aí quando ela falou, assim, o coração ficou cheio de orgulho, assim, de um carinho enorme, porque realmente eu venho já de uma família que é de Jurista. advogados, então ela será a terceira geração, e isso para mim foi muito Muito representativo, rico, é. né? E eu vejo como você também, eu acho que a gente tem que inverter a lógica, né? Em vez de buscar representatividade, status, a gente tem que se entender enquanto advogado, Perfeito, formar bem, perfeito, e de alguma forma isso vai gerando energia para a sociedade e perfeito, representatividade. Continuamos perfeito, tendo bons profissionais, pessoas que perfeito. representam, mas óbvio tem um universo que esse movimento de muita inclusão, vamos dizer assim, né, de excesso de Uhum. inclusão, não sei se o termo é É. esse, gerou, né? Então, dentro dessa lógica ainda, né, o que é que você acha que a gente precisa, como professor, pensar ou repensar a nossa universidade, nosso curso jurídico? O que é que você acha que está bom? Que a gente diz assim, não, isso aqui tem que manter. O que é que você acha que precisa realmente Como mudar? professor, como gestor. Dos dois, os dois, os dois. Você me complicou. Cuidado só com É. os detalhes. Não, eu sempre trabalho, né, tem uma possibilidade, eu digo assim, sou muito feliz em todas as personalidades que eu exerço, e aí como gestora eu tenho o prazer de trabalhar com um time de grandes profissionais,
Então, nós trocamos muitas figurinhas, nós trocamos muitas ideias. O que eu tenho trabalhado muito, e tem sido disruptivo para mim, não sei se para você, acho que talvez não, você está um pouquinho mais avançado. Aham, não, não, Essa não. palavra é a correta, que é com o uso da tecnologia e as IAs. Então, eu acho que nós, professores, temos que estar aliados às É tecnologias. verdade. Então, não é porque o MEC diz que a gente tem que trabalhar com os alunos de letramento digital, não é porque ele diz que a gente tem que introduzir a tecnologia nos cursos de direito, é porque é uma necessidade de nós enquanto sociedade, né, que Exatamente. está se robotizando, que conversamos com o carro, que damos bom dia Alexa e ela vai dizer nossa, né, lista de compras. Então, assim, no curso de direito isso é uma realidade. E eu acho que também é a forma de a gente se comunicar com o aluno É dessa verdade. nova geração, né? Então, ele precisa que a gente tenha essa linguagem disruptiva. O curso de direito ele é um curso muito dentro da caixinha, muito tradicional, acho que talvez o mais tradicional de todos, se essa palavra eu consigo Sem comunicar, dúvida, se o sem senhor dúvida, sem consegue dúvida, entender o que sem é que eu quero dúvida. dizer como tradicional. Mas dentro desse tradicionalismo, a gente tem que trazer esse novo. Então, trazer tecnologia, né? Introduzir uma nova linguagem com os alunos dentro de sala de aula. O MEC diz que a gente tem que trabalhar a disciplina de empreendedorismo em controverso, porque se no escritório você é líder de equipe, É né? verdade. Você é um empresário, se eu vou ser juiz, eu posso ser diretor de fórum, né? Sem Então, dúvida. assim, eu presenciei os alunos há 6 anos atrás desconstruindo o fato da universidade obrigá-los a pagar empreendedorismo. E hoje eles já recebem isso com naturalidade. É verdade. Então, saber estar gravando aqui num podcast, como eu estou agora. Eu tenho Saber. uma visão muito clara, por exemplo, É, dessa desconstrução que a gente precisa é. fazer, mas eu queria escutá-la. Então é muito bom ver Mas é esse rap. É desafiador desafiador para nós, demais, professores demais, que estamos no demais. mercado de trabalho, porque é uma transição de Eu tenho geração. uma ideia, inclusive, Wilson, só para você entender o quanto eu acho que a gente precisa se desconstruir, que isso é a nova educação que a gente está fazendo Isso, aqui. Porque, em alguma sim. medida, você tem aqui na nossa conversa insights, história, Uhum. referências, inspirações. Eu sou um professor que sempre tive uma vertente provocativa. Eu sempre fui muito provocador. Então, eu digo, não, eu não era um professor professoral, de transmissão do conhecimento, de ensinar. Eu era do. Realmente, você está certo disso? Uhum. Vamos pensar diferente, vamos refletir, etc. E realmente essa reflexão ela faz com que a gente entenda. A gente se pega, por exemplo, foi uma das coisas que eu me peguei consumidor de podcasts, me peguei consumidor de Sim, YouTube, me sim. peguei aprendendo, recebendo insights, Jogos. jogos. A gente tem hoje, por exemplo, no YouTube palestras de grandes professores lá sobre temas que às vezes são temas caros para a gente. Então, não perdi, graças a Deus, o DNA da leitura, que eu acho que é muito Aham, importante. perfeito, Isso é uma coisa que a gente tem que perfeito. manter. E Mas vai trazer o senso crítico, né? isso, a Tem que beber da profundidade, o fonte, senso crítico, profundidade. etc. Mas eu entendi que era necessário, por exemplo, essa nova conexão, essa nova ideia, né? Mas muito bacana. Eu acho que a construção da gente é nesse sentido, abrindo um pouco mais, né? Já que a gente é pai também, né? Então tem nossos na escola, além da educação jurídica, o que é que você pensa como elemento para o futuro da nossa educação enquanto sociedade, enquanto Brasil, por exemplo, que é um desafio grande. Como é que Uhum. você enxerga na condição de professora, na condição de gestora, na condição de advogada, esse futuro da educação? Eu acho que a gente gostei quando você falou assim do macro, eu acho que a gente tem que olhar o macro. Eu tenho algumas críticas com relação ao ensino do Brasil, mas é um modelo nosso muito cartesiano, matemática, química, física, biologia, eu acho que a gente deveria abrir. Sem dúvida. Nossa mente tem vários, né, córtex e várias habilidades devem ser desenvolvidas. Eu acho que a gente tinha que abrir a caixinha. Nós temos muitos talentos, mentes brilhantes, tanto é que nós importamos, né, mentes brilhantes, mas eu acho que a educação no Brasil, além da educação jurídica, a gente precisaria desenvolver outras habilidades, né? Quando a gente era pequeno, a gente sofria, fulano é burro, fulano não sabe, né? Não existe mais esse conceito. Existe uma pessoa muito boa em uma área, muito boa em outra área, eu acho que a gente tem que focar desenvolver outras habilidades, como essa que você está me ajudando a desenvolver, que está aqui. Comunicação é uma delas, Comunicação é é uma verdade. delas, é. Lá em casa eu tenho um time de 3, né? Então minha mais velha vai fazer direito agora e meus 2 filhos são gêmeos, menino e menina, Ah, legal. e os 2 têm habilidades completamente diferentes. Uma é artista, então ela Uhum. tem uma habilidade Eu artística, também tenho um escritor. uma Ele é habilidade escritor, cientista, pronto, aí o roteirista. outro é matemático, ele que faz cálculo de cabeça, não sei o que, então assim, perceber Respeitei perfeito, é as o que eu queria dizer, perfeito. individualidades, né? A gente usa um termo hoje no mercado, né? No meio do empreendedorismo, as soft skills de Isso, perfeito, liderança, por isso. exemplo, de comunicação, raciocínio analítico, buscar esse elemento. Eu acho que, na minha visão, a escola realmente precisa
de alguma forma, se desconstruir. O E sistema é muito eu difícil. não sei se você teve isso, mas assim, eu me achava tímida, eu me achava de uma forma e eu tenho um grande mentor quando eu cheguei na então faculdade Câmara Cascudo, que ele me deu todos os cargos de gestão, quando eu achava que eu tinha zero Muito bom. habilidade. Uma pessoa tímida que durante a vida escolar, não falava com ninguém. Se o professor durante a graduação me mandasse ler um artigo do Cosquinha, eu não falaria. E automaticamente, quando eu saí, ainda graduada, nem especialista, eu já era professora substituta da UFRN, por exemplo. Mas Isso é. precisa ter alguém, Alguém um também. educador Um normalmente, que olhe educador. para você e observe. Desculpe lhe interromper, mas é porque eu fiquei empolgada, porque realmente você falou o que eu Não, queria o que dizer. interromper, a gente está Parece conversando que aqui. você leu o meu pensamento, exatamente A essa ideia é ideia do. exatamente essa, a gente perceber e fazer, É, de alguma forma, né, deixa- aplicar no nosso dia a dia. Então, eu digo que quando a gente construiu a Seu Rumo, na perspectiva de formação empreendedora, a gente tem exatamente o objetivo de colocar essa pedrinha, se a gente não né? conhece no autoconhecimento, mas pelo menos que o outro veja, né? Nossa desenvoltura A também. desenvoltura, as dificuldades, né? Então, por exemplo, hoje eu estudo As muito as personalidades. pessoas, lá no na minha autoanálise, né, o grande desafio é foco. Então, eu coloco sempre isso na minha caixinha. Ó, preciso ter foco, eu preciso ter mais tranquilidade, porque às vezes no afã de resolver, de acelerar as coisas, atrapalha. Uhum. Né? Então, essas habilidades, esse autoconhecimento, essa necessidade de se conectar, né, que é muito importante. Então, eu acho que como educadores que somos, né? Então, esses dias eu estava conversando, a gente advogado e tal, você também é professor? Sou professor também. É. Então, hoje eu me coloco na condição de educador, a gente precisa realmente contribuir de alguma forma e essa alguma forma talvez seja isso, né? Uhum. De desconstruir, né, essa Isso. construção que É. está aí, é de alguma forma colaborar. E Mas, ajudar, né? e As pessoas ajudar, a e ajudar. perceberem suas habilidades, né? Úrsula, eu fico muito feliz, né, de tê-la aqui. Nós temos hoje uma missão, né, Uhum. de explorar mais a Expo Educ, falar mais, fazer conexões aqui, que é importante. Também é outra habilidade, né, de fazer É. conexões. A gente precisa disso. Mas eu queria que você deixasse, como mãe, advogada, coordenadora do curso da Uni, que inclusive, diga-se passagem, eu coloquei lá para minha filha, disse, olha, eu estou na UFRN, mas se eu tiver que delegar essa guarda vai ser delegada com a Uni, viu? Não vai Muito ser com a... bem, será bem-vinda. Um Eu disse, prazer. é, coordenadora, presidente da Caixa, com muito orgulho da É. nossa Caixa aqui, esposa de um grande amigo. Então, assim, o que é que você dá de conselho para a nossa audiência? O que é que elas precisam receber de Úrsula como presente desse nosso rápido Eu podcast? posso direcionar alguém que almeja crescer a Você nível de quiser, o que aprendizado. você quiser. Eu gostaria de dizer que não se exijam muito, né? Hoje nós sofremos assim uma exigência da sociedade de velocidade, de brilhantismo, né? De entrega extraordinária. Nós somos seres humanos, né? Tenham calma, tenham paciência, explorem as suas habilidades, não queiram ser parecido ao outro, o que vocês veem na rede social, acho que isso é muito importante. Então, eu vivencio na minha vida enquanto gestora muita ansiedade, muitas doenças mentais, e eu acho que tem muito afeto, estão muito atreladas a esse exigir. Então, tentem se autoconhecer, né, explorar as suas habilidades, né, e ser feliz com a atividade profissional que vocês, né, se identifiquem, né, e não que o outro exija que vocês façam. Eu acho que é isso, eu acho que a Fantástico, liberdade fantástico. Olha, leva à perfeição, né, ou mais próximo disso, né? é uma aula também de humanidade, né? Porque a gente está dentro de um congresso, dentro de uma É, exposição que é exatamente desse sentido, falando hoje desse adoecimento, né, da nossa sociedade, dos nossos jovens, perfeito. e de repente você dá esse recado. Eu fico É, muito feliz se realmente, Úrsula. respeita. Hoje, né, tenho certeza que a Seu Rumo agradece, a nossa audiência agradece pela aula que você deu de conhecimento, de humanidade, de simplicidade, né? Uhum. E fico muito feliz de estar, de alguma forma, ajudando você, tá? Muito Obrigada, obrigado. Seja sempre bem-vindo a Seu Rumo. A gente está aqui de portas abertas para você, tá? obrigada. Um abraço. Como vocês viram aí, professora Úrsula Bezerra, uma pessoa especial, um ser humano especial, que hoje tem um papel importante de conduzir a coordenação do curso de Direito da UniRN, fazendo com que a gente reflita sobre exatamente essa necessidade de se permitir, de se libertar, de alguma forma, ser mais humano, que hoje é um tema que a gente defende dia a dia aqui na Expo Edu, que a gente está falando muito nesse sentido. Então, mais uma vez, obrigado, fiquem com Deus, curtam, compartilhem e, de alguma forma, façam com que esse conteúdo chegue a mais pessoas para que a gente possa impactar, de alguma forma, a vida dessas pessoas. Muito obrigado.